Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos, hoje, domingo 4 de outubro de 2020, estamos iniciando um novo trimestre, o último trimestre deste ano, tão conturbado. E na nossa escola dominical, nesses últimos 3 meses do ano, vamos meditar no livro de Jó. A fragilidade humana e a soberania divina vai ser o nosso tema desse trimestre. E vamos analisar e percorrer todo esse livro maravilhoso que é o livro de Jó. E hoje, lição de número 1, nós vamos entrar na introdução do livro. Vamos falar sobre o livro de Jó de uma maneira genérica. O texto da nossa leitura inicial está lá em Tiago 5:11, que diz assim: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Vamos fazer uma breve oração? Senhor meu Deus, aqui diante da tua palavra, Senhor, e desse desafio de nesse trimestre estudarmos o livro de Jó, Senhor, que tu nos deixaste, legado precioso para a nossa vida, Senhor, que nos traz ensinamentos riquíssimos. Dada a tua graça, Senhor, para que possamos entendê-lo, incorporá-lo, Senhor, em nossas vidas, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O livro de Jó, ele vai responder a uma pergunta que passa pelo coração do ser humano. Por que os justos sofrem? Por que há tanta injustiça no mundo? Pessoas boas sofrendo na mão de pessoas injustas. Ou acontecimentos ruins, como doença, perda de possessões materiais, com pessoas boas. Essa vai ser a nossa meditação, não no dia de hoje, porque aqui só estamos dando um breve panorama do livro, mas será a temática de todo o nosso trimestre. E se você se aprofundar nisso, você vai ter muitas respostas para coisas que hoje ainda causam dúvida ao seu coração. A nossa lição está dividida em 3 partes. Autoria, local e data do livro de Jó, estrutura literária do livro de Jó e a natureza e mensagem do livro de Jó. Tudo isso veremos de uma forma muito abreviada para que nós possamos entender o livro que estaremos estudando nesse trimestre. Sobre a autoria, o autor de Jó, não há
uma certeza absoluta, porque o livro de Jó não relata quem o escreveu. Então, há opiniões a respeito. Alguns teólogos falam sobre Moisés, outros sobre Eliú, um dos personagens do livro de Jó, um dos amigos de Jó, Salomão, o rei Salomão, ou o rei Ezequias. Tudo isso tem explicações, mas esse aprofundamento nós vamos deixar isso para os teólogos. Nós aqui temos a opinião que se Deus não revelou quem escreveu é porque isso não é de suma importância para o nosso entendimento do livro. Quem foi a pessoa histórica de Jó? Porque alguns poderiam dizer, não, Jó é um personagem criado por algum autor. Não, Jó realmente teve o seu papel na história. Lá em Ezequiel 14:14, o profeta diz assim, ainda que estivesse no meio dela, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então, o próprio Deus testemunha da pessoa de Jó. O próprio texto que lemos na abertura da nossa lição, Tiago, ele usa a pessoa de Jó para ilustrar a paciência diante de tanto sofrimento e como o Senhor foi misericordioso e piedoso com Jó. Jó, ele diz o livro lá no seu primeiro versículo, capítulo 1, verso 1, que ele morava na terra de Uz. Uz fica ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia, o que seria hoje uma região ali da Jordânia, vizinha a Israel. E a época que Jó viveu, os teólogos falam que ele foi contemporâneo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não está no livro de Gênesis, porque é um livro todo especial que merece o seu destaque no cânon da Bíblia Sagrada. A estrutura literária do livro de Jó é muito interessante. É um livro sui generis na Bíblia Sagrada, porque ele é dividido entre prosa e poesia. A prosa é a forma natural de comunicação entre seres humanos, sendo o texto em prosa construído em discurso direto e livre. Já a poesia é a expressão de emoções e sentimentos em um texto trabalhado esteticamente. Então, o livro de Jó ele vai trazer a nós não só relato, conversas de pessoas, mas estará de uma forma tremenda trazendo as emoções que essas pessoas estão vivendo no momento em que estão proferindo aquelas palavras. Isso é muito lindo, é muito importante, porque nós hoje podemos sentir aquilo que Jó sentiu, que os debatedores de Jó sentiram, as expressões das emoções contidas em cada daquelas vidas se afloram no livro de Jó por causa dessa combinação tremenda entre prosa e poesia. O livro está organizado, se você for fazer a leitura do livro de Jó, eu recomendo que você
faça toda a leitura de Jó, ele começa com o monólogo feito por Jó. E depois tem 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Depois desse ciclo de diálogos entre os amigos Elifaz, Bildade e Zofar, onde há um debate teológico importantíssimo, aparece um 4º amigo, um amigo jovem, por isso ele se manifesta por último. E ali ele faz 4 discursos. Eliú. Final do livro, segue-se a revelação de Deus a Jó e a humilhação de Jó diante da soberania de Deus e também detalhes da restauração que Deus faz na sua vida. O livro é abundante de figura de linguagens. Figura de linguagens é aquelas imagens que nós usamos para representar de forma forte aquilo que pensamos. Por exemplo, lá em Jó 7:6, diz assim: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e perece sem esperança. Então Jó usa muito dessa figura de linguagem para mostrar a brevidade da sua vida, como está correndo a vida, corre como... E ele traz à nossa imagem aquele tecelão fazendo ali no tear, que tem que ter aquela rapidez, aquela coisa dinâmica, né? Então, tu fala, a minha vida está correndo mais que o tecelão. Lá em Jó 9, 25 e 26, ele usa outra figura. Os meus dias são mais velozes do que um corredor. Fugiram e nunca viram bem. Passaram como navios veleiros, como águia que se lança a comida. Então ele usa a figura do corredor, usa a figura dos navios veleiros, da águia desesperada se lançando a comida. Então ele mostra isso para nos trazer a impressão de como a vida dele está correndo. Você já sentiu isso, não é? E ele expressa isso através dessas figuras de linguagem. Muito bonito. Traz para nós a sensação do que ele está sentindo, da rapidez da vida. E a natureza da mensagem do livro de Jó. E é levantado ali algumas questões importantíssimas. Por que o justo sofre? Falamos a princípio. E durante esse trimestre, nós vamos nos aprofundar nesse assunto. Por que Jó, sendo um homem bom e justo, reto, ele sofreu? Por que você passa muitas coisas que você sente que é imerecida e você não fez nada para passar por aquela situação? Uma outra questão levantada no livro muito interessante é se existe bondade desinteressada. Satanás acusou Jó diante de Deus, falou, olha, ele é muito bonzinho, é muito reto, porque você deu tudo para ele. Ele tem uma casa bonita, uma fazenda, tem muitos bens, tem muitos filhos, é rico, é abonado. Então Satanás fala para ele, assim é fácil ser crente, não é? Assim é fácil ser bom. Às vezes você pode olhar para alguém que tem uma vida regrada e falar assim, para ele é fácil fazer caridade. Então a questão é, existe bondade desinteressada? E aí vai mostrar a vida de Jó como um homem bom
que não fazia isso para receber nada em troca. Porque muitas vezes nós fazemos coisas boas com o objetivo de recebermos outras coisas boas também, mas existe pessoas altruístas, é a questão que o livro levanta. Pessoas que podem fazer o bem pelo próprio bem, sem ter como objetivo um interesse qualquer. Você percebeu como vai ser interessante nós estudarmos esse livro. E uma terceira questão também, muito interessante na mensagem do livro de Jó, é se o homem pode compreender a Deus. Será que nós entendemos como Deus pensa? É uma questão profunda e que nos ajudará a entender as outras questões da vida. Hoje passamos de forma abreviada, como falei a princípio, sobre o livro de Jó, só trazendo aos irmãos um panorama geral. Nós vamos entrar no detalhe e nos aprofundarmos neste assunto durante os próximos 3 meses. Que Deus possa nos abençoar nessa jornada, de nos aprofundarmos no estudo deste livro maravilhoso. Vale a pena. Que Deus te abençoe. Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, por esse livro que tu nos deste, Senhor, e por esse momento que estamos tendo aqui a oportunidade de meditarmos brevemente sobre essas coisas, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor, que todos nós possamos firmemente estudar este livro, Senhor, e nos aprofundarmos sobre essas questões tão importantes da vida. Abre nossos olhos espirituais para isso. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.